Vamos orar mais uma vez e a gente começa a nossa EBD, nossa aula. Nosso Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, agradeço pela Tua Escritura, que é toda inspirada, toda a Tua palavra, desde Gênesis a Apocalipse. Senhor, eu te agradeço que o Senhor fala conosco através dela e te peço que agora o Senhor nos ajude a refletir nas Tuas Escrituras, que o Senhor nos ensine Teus princípios ali contidos e, Senhor, vá transformando nossas vidas conforme a imagem do Teu Filho e através das Escrituras que o Senhor usa para nos mudar, nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Ok, a aula de hoje vai ser uma continuação da última aula. Só para eu saber mais ou menos quem é que estava aqui na última aula. Poucos, né? Quem não estava, só para... Tem mais quem não estava do que quem estava, né? Tá. Eu vou tentar dar uma breve recapitulação da última aula. A gente começou a pensar, no final do curso, sobre identidade, com o livro do reverendo Ricardo Barbosa, sobre a centralidade de Cristo na experiência da vida cristã do discipulado. Certo? Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente medita? Por que a gente ora? Por que a gente vem aos domingos? E tudo isso remonta ao chamado de Jesus Cristo para nós, que a gente viu lá no começo também do curso, que Cristo vem e diz, segue-me, e a gente tem que largar tudo e seguir Jesus. Nada pode ficar entre nós e Jesus. E a gente começa a seguir Jesus, ir atrás dele e querer se parecer com ele. E a nossa relação com Cristo é a relação de quem segue um amigo, um mestre, alguém que a gente dedica a nossa vida para ele. E mais do que isso, quando a gente tem fé em Cristo, ainda tem uma relação de união com Cristo de uma forma um tanto inexplicável, que nós somos unidos ao Senhor Jesus. Então, qual que é o motivo disso tudo, né? E na última aula a gente pensou justamente sobre isso, que o motivo disso tudo é encontrar Cristo. Encontrar Cristo. E para isso a gente começou a meditar um pouquinho sobre espiritualidade, meditação. A gente sabe que o tema espiritualidade está em voga nos outros meios, né? Se você vai para a faculdade, vai para o trabalho, para o meio empresarial, todo mundo fala de espiritualidade. Só que é uma espiritualidade com qual objetivo? Ou então, o que significa essa espiritualidade, né? A gente viu que eles falam de um contato com algo transcendente, mas sem dogmas religiosos, sem um conteúdo religioso. Às vezes é um apego mais a certos rituais, né? Você medita, mas a meditação não tem uma finalidade de te colocar em contato com uma pessoa. A meditação, nesses outros meios, tem uma finalidade de esvaziar sua mente e te deixar ali praticamente inoperante, né? Você vai falando, aí tem a coisa do mantra, não sei se vocês lembram. Você escolhe uma palavrinha, né? E você vai repetindo uma frase, vai repetindo aquilo, até que a sua mente ela vai sendo absorvida naquele ato de repetir aquela palavra, e quando você vê, você não está pensando em mais nada, você não está sendo ativo em relação a nada, você está só existindo. E existe essa proposta de espiritualidade, que é uma união com algo impessoal. E a ideia deles é que você está sendo unido a uma força transcendente, impessoal, né? Uma coisa meio abstrata, assim. Então, a gente pensou um pouco sobre isso para dizer justamente que a meditação cristã, a espiritualidade cristã, os hábitos, os rituais cristãos, eles não têm nada a ver com esse objetivo. Então, se a meditação transcendental, oriental e assim de outras filosofias ou religiões tem uma finalidade de esvaziar a mente, a meditação cristã, a gente viu que tem a finalidade oposta, de encher a mente. É fazer o uso intenso da nossa mente. E a gente se perguntou sobre o que é meditação e a gente começou a falar sobre como é que acontece esse contato com Cristo. Porque quando a gente pensa nos rituais da espiritualidade cristã, qual que é o perigo aqui, né? E aí eu não sei se vocês lembram da historinha que ele conta sobre
ele foi servir café para uns amigos dele, e aí ele vai servir café para uns amigos que foram na casa dele, e tem várias xícaras, tem uma xícara de plástico, uma xícara de porcelana, uma de cerâmica e tudo mais. E aí ele, quando coloca o café nas xícaras, ele chama os amigos dele para pegarem as suas xícaras, e ele nota que os amigos escolhem as melhores xícaras, né? Começa escolhendo ali a de cerâmica, de porcelana e tudo mais. E aí depois que eles escolhem, ele fala para ele, legal, vocês estão escolhendo o melhor para si mesmos, mas lembra que o importante mesmo é o café que está na xícara, não é a xícara. E aí qual que é a ideia dessa ilustração que ele usa? É que, muito embora nós tenhamos rituais na fé cristã, o importante para nós não são os rituais em si, certo? Não é a forma, é o conteúdo com o qual esse ritual está me colocando em contato. Ou seja, o que importa no ritual de ler a Bíblia, orar, os rituais dos sacramentos, de vir aos domingos, é encontrar Cristo, encontrar o nosso Deus. É um relacionamento pessoal que está acontecendo, é uma conversa, é um diálogo. É claro que não é um diálogo como eu travo com você aqui, é um diálogo diferente, mas é um encontro com o nosso Deus. É isso que importa nos rituais cristãos. Quando você troca a importância, o que importa é o ritual pelo ritual, aí você vai caindo no farisaísmo, no legalismo, que o que importa é você cumprir regras, e não a pessoa que você encontra através dos rituais e das regras. Diga, pastor. Ok, deixa eu só relembrar uma coisa, um conceito que é importante, né? Lembra que quando a gente dialoga com pessoas que são fora da igreja, palavras são as mesmas, mas os conceitos são completamente diferentes. Então, transcendência no cristianismo tem nada a ver com transcendência que as pessoas colocam, não só em termos de objetivo. Transcendência, eu já expliquei isso, existem no máximo 8 cosmovisões do mundo inteiro. Das 8 cosmovisões, o resto é só desdobramento. No Brasil, nós temos basicamente a influência de 3. É por isso que sempre eu bato nas 3, porque são elas as que mais influenciam as nossas escolas e assim por diante, entre elas o materialismo. Então, eles dividiram o mundo em 2, é falsa essa divisão, e colocaram na parte de cima o transcendente e na parte de baixo o imanente. O mundo faz isso. Uma divisão falsa, o argumento está lá no livro em português, não tenho fé suficiente para ser ateu, de Frank Turek e Norman Geisler. Então, a ideia é de que a gente não alcança o andar de cima, o mundo diz, porque Deus está num lugar inalcançável. Então, ele transcendentalizou o transcendente. E é por isso que, em regra, a ciência, o estudo científico e a razão, ela não tem como alcançar, porque Deus está num lugar inalcançável. A resposta de Norman Geisler, eu já usei isso, inclusive, para um professor kantiano em sala de aula, e ele só deu uma risadinha. Eu disse assim, a resposta é, se o andar de cima é inalcançável, como é que ele sabe que o andar de cima existe? A resposta é falsa. Ele só tem como dizer que o andar de cima existe se ele for alcançável, que é justamente o que ele está tentando defender que não é. Então, este conceito de transcendência que o mundo imputa ao cristianismo é falso. Deus está não só neste andar de cima, Deus está em todos os lugares, tá bom? Então, o mundo vai defender o transcendente completamente diferente. Como? Não é para alcançar esse andar de cima, ainda que seja inalcançável, como falsamente dizem os ímpios sobre os cristãos tentam fazer. É um esforço inútil do cristianismo tentar alcançar o andar de cima porque ele é inalcançável. O transcendente para o ímpio é só no andar de baixo, se eu fosse usar essa metáfora. Ou seja, ele nem quer chegar no andar de cima, ele quer transcendentalizar o imanente. Isso é impossível. A linguagem filosófica, eu já desenhei isso para os irmãos algumas vezes, tenho o maior prazer de fazer isso tantas vezes quantas forem necessárias, tá bom? Por quê? Porque essa é uma dúvida muito importante. Falar de transcendência entre cristãos e todos os anticristãos, nós estamos usando a mesma terminologia com um significado completamente diferente. Mesmo que ele alcance a transcendência, os anticristãos,
é uma transcendência dentro do imanente, do andar de baixo. Não é uma transcendência do jeito que nós estamos querendo, que é acima, tá bom? Mesmo que esse andar acima seja falso, essa divisão que eles colocam. Eu sei que para muitos aqui talvez seja uma linguagem um pouco filosófica, mas é importante tocar nisso para a gente não entender que quando a gente está falando de transcendência com o ímpio, a gente está falando da mesma coisa, dos mesmos esforços, e mesmo que eles alcancem, cheguei na transcendência, a transcendência dele que ele chegou não é a transcendência onde a gente vai chegar, que é uma transcendência no andar de baixo. Tem nada a ver com o cristianismo isso. São termos iguais, com conceitos totalmente antagônicos, tá bom? Obrigado, Denise. Eu sei que é filosófico, mas eu preciso deixar registrado, em outros momentos eu desenho de novo. Tá certo. E aí a gente tem esse... É claro que o que o pastor está dizendo é que, em certo sentido, alguém pode dizer que teve um encontro com o divino. Nós também dizemos que a gente encontra Deus, né? Mas a gente, embora use as mesmas palavras, a gente está dizendo coisas completamente diferentes, né? Então, nosso encontro com o divino é um encontro com 3 pessoas de verdade, né, que falam conosco, que nós escutamos, que nós respondemos em oração, que provocam mudança na gente. E o encontro com o divino que tem lá fora é quanto menos existência, mais eles entendem que você está tendo um contato com algo divino e real. Só que isso é ilusório, né? Isso é ilusório. Por isso que eles nunca conseguem, de fato, alcançar o andar de cima. Eles ficam no andar de baixo. Porque, no máximo, eles vão conseguir ter contato com coisas da experiência deles aqui, de fato. Só tem como ter contato com o andar de cima se alguém do andar de cima vir no andar de baixo falar com a gente, né? E é isso que Deus fez. Ele saiu da eternidade, entrou na história, ele permanece na eternidade, tá? Não estou falando que ele saiu, que ele é onipresente, onisciente, onipotente, está em todo lugar, ele continua eterno. Mas ele entra na história e se relaciona conosco, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente tem esse encontro com Deus, às vezes, até no meio evangélico, o que a gente quer dizer com esse encontrar o Senhor na minha vida devocional pode se tornar um pouco místico, né? E aí as pessoas, às vezes, usam as escrituras, tem um misticismo católico, medieval, que às vezes vai por essa linha, que é você usar as escrituras para você ir alcançando patamares emocionais, e aí você vai repetindo certos versículos, repetindo, até que você alcance um certo êxtase ou coisa do tipo. Não é esse o caminho que a gente quer ir quando a gente está falando de vida devocional. Quando a gente está falando de vida devocional, e a gente fala tanto, né, que a gente tem que ler as escrituras, tem que orar, e assim vai, eu queria justamente que hoje a gente se aprofundasse no que significa isso, e queria que os irmãos tirassem dúvidas mesmo sobre desafios que vocês vão tendo na vida devocional de vocês, que eu quero ajudá-los nesse processo de ler a Bíblia, orar, meditar, fazer isso todo dia. A gente sempre fala, né? Leiam a Bíblia. Tudo bem, mas eu encontro desafios nesse processo de ler a Escritura todo dia. Entendem o que eu estou falando? Então, qual que é a ideia? A gente precisa, nesse processo de encontro com o Senhor Jesus, encontro com o nosso Deus, ele acontece, e aí eu vou dividir aqui por motivos didáticos, eu sei que podem ter muito mais etapas nisso aqui, né? Mas eu dividiria entre ler e ouvir, certo? Primeiro, você lê ou escuta a palavra de Deus. Entender, meditar e responder, certo? Esse é o processo. Esse é o processo devocional. Você lê a Escritura ou você ouve a Escritura. E quando eu digo ouvir a Escritura, tem como ouvir no carro e tal, né? Mas eu estou falando de ouvir a palavra de Deus pregada, tá bom? Que também é a palavra de Deus. Você entende aquilo que está sendo pregado ou que você está ouvindo. Daí, a partir daí, você consegue começar a meditar, depois que você entendeu, porque sem entender não tem como meditar naquela verdade. E, em seguida, você responde a isso em oração. Essa é a ideia. Esse é o processo devocional, né? Se você falha na primeira etapa, por exemplo, se você não lê nem ouve a palavra de Deus, significa que você está se abstendo dos meios de graça. E quando a gente diz meios de graça, são os meios pelo qual o Senhor faz crescer a sua fé, faz crescer a graça na sua vida.
Se você não lê as Escrituras, o processo não começa. Entendeu? Se você não ouve a palavra no domingo, o processo não está andando, porque ele nem está começando. Então, de fato, não ler é como se você está sem esperança do resto. Né? Está sem esperança de fazer a meditação, de fazer uma oração informada e rica, enfim. Né? Até tem a dúvida muito, muito constante, eu acho que já mencionei anteriormente, de pessoas, a gente encontra pessoas lá fora, seja na escola, na universidade, no trabalho, e tem um momento em que a pessoa chega no ponto de que ela deseja crer no cristianismo. Isso já é um ponto muito bom. Mas às vezes ela diz algo como, eu quero crer, mas eu não consigo crer. O que eu faço? Aí você precisa falar para ela. Você precisa ler e ouvir a palavra de Deus. Existe um local, um meio pelo qual a sua fé cresce. Deus estabeleceu esse meio, a palavra de Deus. Né? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por onde é que vem a fé? Pela pregação. E isso é muito concreto, né, irmãos? Você está lutando com fé na sua vida, né? Eu estou com pouca fé. O que você tem que fazer? Vir na igreja, ouvir a pregação, ler a Escritura, contato com a Escritura, contato com a palavra. Beleza. A gente tem que ter esse contato inicial. Ler ou ouvir a palavra. E se eu leio e não entendo? E aí, na vida de vocês, quem está fazendo um plano de leitura aí da Bíblia inteira esse ano? Quem ainda está fazendo, né? Está quase no final. Quem ainda está fazendo o plano de leitura da Bíblia inteira em um ano, hein? Deixa eu ver. Grande Thales. Muito bom. Ó, no começo... Vai o Clécio também. Vai começar. Tudo bem, não é necessário começar apenas em janeiro, né? Os irmãos podem começar agora. Se eu perguntar isso aqui em fevereiro, a resposta vai ser outra, né? Todo mundo levanta a mão. Aí chega já em novembro, as mãos já ficam mais envergonhadas. Mas tudo bem. Quando a gente vai ler as Escrituras no nosso plano de leitura, talvez o que deixa alguns irmãos aflitos é justamente ler e não entender. Porque, de fato, você tem partes das Escrituras que hoje em dia você consegue ler e entender. Agora, quando a gente diz, e aí uma das doutrinas da reforma importante, doutrina importante que foi estabelecida, resgatada na reforma, é a doutrina da perspicuidade das Escrituras. Perspicuidade, o que é isso, essa palavra? É que as Escrituras podem ser entendidas, sem esoterismo. Porque o que a Igreja Católica vai dizer para você até hoje? Você não consegue entender a Escritura. Então, se você lê, dependendo do padre, vai dizer, nem precisa ler. Mas se você lê, não confia no que você vai entender. Você tem que perguntar para mim o que está dizendo. Porque só o magistério, só a Igreja Católica pode falar o que a Bíblia disse. Aí você pega lá, está justificado pela fé e não pelas obras. Aí o magistério, não, mas você não está entendendo. Não, mas está dizendo claramente isso. O que eles vão dizer? Não, mas não importa o que está tão claro para você. O que importa é o que eu digo que está dizendo aí. Então eles reinterpretam a Escritura de um jeito que, assim, o povo não conseguiria entender a palavra por si mesmo. Precisa passar pela igreja, precisa passar pelo magistério. E a gente não concorda com isso, tanto é que Lutero traduziu a Escritura para o alemão, e eu acho que esse foi o tiro acertado, porque qualquer aquela coisa, né? Tá gravando, eu vou fazer qualquer coisa você corta depois, hein, Henrique? Mas qual que é a maior defesa contra o catolicismo, né? É só ler a Bíblia, irmãos. De verdade, assim. Ele traduziu a Bíblia, entregou na mão do povo. Você lê a Escritura, você vê o significado por si só. A doutrina é compreensível. A Escritura é compreensível. Você pode pegar a Bíblia lá e entender na sua casa. Só que existem partes das Escrituras que são menos fáceis. Existem partes mais difíceis. A gente não nega isso. Então, quando você vai ler lá no seu plano de leitura bíblico, se você está lendo só uma passagem por vez, né, por exemplo, eu leio Gênesis, depois Êxodo, depois, né, e assim vai caminhando,
Você vai chegar lá em Ezequiel, por exemplo. E talvez você passe um tempo lendo Ezequiel e não entendendo nada. Ou Zacarias, né? Tem uns livros assim que são difíceis. Ou Apocalipse. A gente não nega, os reformadores não negaram que existem partes da Bíblia que são mais difíceis de entender. Tá bom? De fato, quando você estiver nesses períodos, você ainda não vai conseguir extrair, se você não entender, uma mensagem para que você medite e aplique na sua vida. Olha o desafio. Isso é um desafio real. Porque a gente se desafia vocês mesmos a ler a Bíblia inteira. E tem que desafiar, tá? Vocês têm que ler a Bíblia inteira. Isso é importante, sempre. Só que existem partes da Bíblia, e às vezes partes longas, que você vai passar por um período de devocional, que você vai falar, estou entendendo nada, estou entendendo nada, estou entendendo nada. E aí, qual que é a sensação? Deus não está falando comigo, mas eu estou lendo a palavra de Deus. Como é que Deus não está falando comigo? Então, aí que entra. Deus fala conosco na palavra, através do entendimento da palavra e da meditação na palavra. Então, você está lendo uma palavra de Deus que foi registrada e escrita, né, com um destinatário específico, numa época específica. Conforme você for lendo aquilo, você vai ter o desafio de entendimento. E aí eu queria dar um conselho real para os irmãos aqui. Se vocês fizerem um plano de leitura bíblico em que vocês leem a Bíblia inteira em determinado período, que tenha sempre na sua rotina uma parte da Escritura que você entende. Por quê? Como é que você vai meditar no que você não entende, né? Não estou falando para você não ler o que você não entende, tá bom? Leia também o que você não entende. Mas é aquela coisa, você está num trecho de Escritura que você não está entendendo nada. Seria benéfico para a sua alma que você também estivesse lendo trechos que você já ouviu várias pregações naquilo, trechos da Bíblia que você consegue entender o significado, certo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu não estou desestimulando a ler a Bíblia inteira, tá? Até porque, quando você vai ler a Bíblia inteira no seu dia a dia, de fato, tem aquelas passagens difíceis. E aí eu digo para vocês, existem muitas passagens bíblicas que eu leio, eu já li várias vezes e até hoje não entendi. Não existe pouca coisa, não, existe muita coisa. Aliás, geralmente eu entendo bem essas passagens quando vou pregar nelas, né? Aí eu tenho que... Aí senta e vai entender esse negócio. Mas existem muitas passagens assim. E vocês vão passar a vida inteira de vocês, cristã, lendo passagens que vocês não entendem. Aí tem um trecho lá de João, vamos para João, só para eu mostrar para vocês, para ilustrar isso para vocês. João 2, versículo 19, Jesus vai dizer para... É um trecho que ele vai dizer que ele destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Ele olha para o templo físico que tinha ali na frente dele. Os judeus pedem um sinal para ele, né? Me mostra um sinal que você pode fazer as coisas que você está fazendo. E aí Jesus lhes responde, versículo 19. Todo mundo achou? João 2,19. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que passou na cabeça desse povo, hein? Que aí replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Como é que o povo ia saber que ele está falando do corpo dele, né? Nesse momento, sem ter visto a ressurreição. E, de fato, pensa nos discípulos, eles ouviram isso aqui. Você acha que eles entenderam isso aqui? Só quando que eles foram entender? Olha lá, versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para não desestimulá-los a ler as coisas que vocês não entendem. Porque, geralmente, o que acontece, e aí outro princípio importante de interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Certo? A Bíblia, a própria Escritura interpreta a Escritura. Especificamente, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Em grande medida, o Novo Testamento é um comentário do Antigo Testamento, explicando o Antigo Testamento. Então, você está lá no Antigo Testamento lendo Levítico e você lê umas leis que você fala, que coisa estranha, estou entendendo essa lei. Só que um dia, aí você vai chegar em Hebreus. E Hebreus vai explicar a lei.
A relação da lei com Jesus. Então, aquilo que você está lendo agora, tá bom, não estou entendendo, não significa que a semente não está lá plantada e pronta para germinar e aparecer no momento que você for iluminado pelo Espírito Santo para entender aquela passagem. Certo? Então, continuem lendo. Meu único conselho é assim, leiam, e quando vocês chegarem em trechos grandes que vocês não entendem, o meu temor é que as pessoas fiquem muito tempo lendo sem entender e sem uma mensagem diária para que o seu coração possa meditar. Entende? É por isso que já faz muito tempo que eu leio as Escrituras em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Aí depende de você, como é que você gosta de fazer. Né? E a gente não pode ser legalista nisso. Né? Você pode ler só em uma tacada só. Né? Eu tenho o hábito de ler o Antigo Testamento junto com o Novo. Né? E, na verdade, eu tenho o hábito de estar sempre lendo, nem que seja uma perícope só dos Evangelhos. E é que o Evangelho é mais inspirado que as outras partes das Escrituras? Não, não é isso. Mas o Novo Testamento tem mais clareza na revelação do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é suficiente para um momento em que ele foi revelado, ele vai sendo revelado. A gente fala de revelação progressiva, né? Então, lá em Gênesis 3, depois que Adão e Eva caem, Deus fala que vai ter um descendente de Eva que vai vir e vai pisar na cabeça da serpente, né? E a serpente, o que vai fazer com o descendente de Eva? Você lembra? O que a serpente vai fazer? Vai, né, machucar o calcanhar, vai pegar o calcanhar. Naquele ponto, já existia uma esperança de redenção. Mas naquele ponto ainda não tinha a clareza de como que isso ia acontecer. Eles não sabiam ainda que ia ser um filho de Davi, né? Que ia ser rei, profeta e sacerdote, que ia ser homem de dores, que ele ia ser homem de dores porque ia abocanhar o calcanhar, né? Mas que ia morrer numa cruz, que ia ser o maldito no madeiro. Isso tudo vai vindo conforme as coisas vão passando. E aí quando chega o Novo Testamento, o que acontece? O cumprimento de tudo isso. Por isso que o Novo Testamento ele tem mais clareza, certo? E não significa que o Novo Testamento é vida e o Antigo Testamento é estudo. Então, se você já ouviu isso, né, joga no lixo. Né? Não significa isso. O Antigo Testamento é vida. O Antigo Testamento ele é mais distante de nós, tanto em termos de período que passou para ele ser escrito. Então, se o Novo Testamento foi 2.000 anos atrás, o Antigo Testamento a gente estava comentando agora, né? 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Outro povo, é mais difícil, tá bom? É mais difícil entender. Isso não invalida a doutrina de que a Bíblia é compreensível. Mas o que você tem que fazer para entender a Bíblia? Você não tem só que ler, você tem que ler e estudar. Ler e entender, certo? Então, os 2 primeiros passos seriam ler e depois entender. E como é que eu entendo? Estudando. Estudando e orando. Diga, pastor. Minha última interrupção aqui, porque eu preciso sair. É extremamente importante o que você está falando, essa questão de entendimento. Eu vou dar 2 sugestões. A primeira delas é, quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção qual é a literatura que você está lendo. Se você está lendo narrativa, que são crônicas, por exemplo, que eu peguei, Gênesis e assim por diante, tem um jeito de aproximação. Se você está lendo profetas, maiores ou menores, tem outro jeito de você se aproximar. Se você está lendo literatura de sabedoria, em regra geral, né, tem divisão aqui, mas Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tem um jeito próprio de ler essa literatura. Então, o Antigo Testamento não é um livro só. São livros que são gêneros literários diferentes. Então, pegue um livro de um cristão conservador e que fale sobre narrativa. Então, você vai lendo a narrativa e estudando nesse livro o que é uma narrativa bíblica, como eu devo me aproximar, quais são as dificuldades. Isso vai te ajudar a ter muito maior clareza sobre esse assunto. A segunda coisa é que isso seria uma boa, né?
História da interpretação, viu, Danilo? Você que está sempre na frente da igreja também, né? Para pensar como... Porque não adianta a gente estar pedindo para as pessoas do lado de cá lerem sem entendimento. Paulo mesmo vai dizer que precisa do entendimento, né? E a gente precisa dar ferramentas para a igreja para ter entendimento. Então, uma boa ferramenta para os irmãos é a história da interpretação. O jeito que a gente lê a Bíblia hoje não é a mesma coisa do jeito que a gente leu logo depois dos livros do Antigo Testamento, Novo Testamento estarem escritos. Houve uma evolução nesse processo para a gente chegar onde a gente está. Então, eu teria o maior prazer de fazer isso, né, de mostrar aos irmãos como é que foi essa evolução para entender onde nós estamos, para que vocês consigam entender como é que a gente se aproxima hoje, que é bem diferente de 50 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, mesmo, até chegar em Jesus Cristo, tem uma diferença muito grande e explico o porquê. Então, um resumo da história da interpretação até hoje ajudaria demais cada um dos irmãos. Aí você vai dizer, pastor, mas como é que eu faço? Porque você está dando sugestão tanto de um livro que comente um estilo literário, quanto um breve resumo da história da interpretação. São duas ferramentas da igreja agora, institucionais. A primeira delas, o discipulado. Irmãos, eu sempre passei por discipulado. Você dificilmente vai conseguir chegar nisso sozinho. O discipulado não é uma ferramenta farisaica, não é uma ferramenta de quem não tem o que fazer e de quem está querendo botar mais peso sobre a igreja de quem já tem muito o que fazer. Ele é um instrumento poderosíssimo. Por quê? Eu já discipulei pessoas antes de abrir a Bíblia, ficar 3 meses discutindo com elas sobre exatamente o que nós estávamos conversando, filosofia da ciência, um biólogo. Depois de 3 meses de conseguir botar as coisas em ordem, aí eu disse para ele assim, posso abrir a Bíblia agora? Ele falou, agora você pode, que agora eu entendo. Então, existe um monte... Onde é que a gente vai resolver isso? A escola dominical consegue um pouco, e o discipulado consegue o outro pouco. Às vezes a gente não vem nem na escola dominical e nem vem no discipulado. Aí fica difícil, velho. Então, tenta achar alguém onde você possa se aproximar. Não pensa no discipulado o resto da vida com essa pessoa. Senão você fica preocupado, a pessoa vai ficar pegando no meu pé. Você pode me ajudar neste assunto? Você pode estudar a Bíblia comigo durante 4 meses? Acha alguém. De repente tem alguém na igreja que pode ajudar você a estudar sobre um determinado assunto. O discipulado é para isso. Não é para a gente ficar dizendo, eu fiz discipulado. É para a gente entender, eu fiz e isso me ajudou em determinado assunto. Para eu entender. Cara, eu li a narrativa e não entendia nada. Posso achar alguém para fazer um discipulado para me ajudar a entender a narrativa? Pode. Então, o discipulado é uma tarefa muito importante porque a gente está ajudando as pessoas a entenderem a Bíblia. E a escola dominical, daí a minha briga com os professores, estudem, dê aula direitinho e tal. Por quê? Porque quando a igreja vem, você tem que aproveitar a oportunidade, bicho, para poder dar algum instrumento para a igreja. Aí todo mundo fala assim para mim, pastor, por que na hora de você pregar é muito conteudista? Exatamente porque eu estou tentando dar o máximo de ferramenta possível. Por quê? Porque eu não sei se você volta amanhã, irmão. Eu não sei se você não volta amanhã porque Deus não vai te matar no meio do caminho, ou eu não sei se você não volta amanhã porque um monte de outras coisas vão aparecer na sua vida que você não vai voltar amanhã. Então eu tento dar o máximo de instrução. É assim que eu fui ensinado. Aproveite a oportunidade e instrua a igreja. Porque se ela não tiver entendimento, dificilmente vai haver evolução na sua vida espiritual. Precisa ter entendimento. Isso não é puro farisaísmo. Vamos virar um mantra aqui. Não é isso. O cristianismo precisa ter entendimento. E para ter entendimento eu vou precisar passar por essas duas questões. Eu preciso entender o gênero literário da Bíblia, senão dificilmente. E eu preciso me utilizar desse instrumento pessoal. Se a gente quer conversar com Deus pessoal, tente andar com alguém pessoalmente. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Com quem você tenta andar pessoalmente para ajudar você na vida cristã? A gente quer um relacionamento com Deus pessoal através de uma espiritualidade impessoal. Isso não funciona. Deus é pessoal. Se aproxime de pessoas. Não adianta você tentar se afastar de pessoas e se aproximar de Deus, que é pessoal. Isso é uma tentativa de protestantizar esse ateísmo que existe aí fora. Então, não é isso. Então, essas são minhas duas sugestões. Em termos eclesiásticos, o discipulado e a escola dominical, eles cumprem essa função. O culto vai chegar, irmãos, chegue antes. Por quê? Para que você tenha entendimento. Aí você vai dizer, eu tenho filho, bicho, que tem 5ª Guerra Mundial, eu sei disso, passei por isso, eu entendo, por isso eu não fico batendo em ninguém.
Mas eu vou dizer para você, você quer ter entendimento? Não dá para você chegar, o culto começa às 6h30, você chega às 7h30 e querer ter o mesmo. Não entendi nada. Também 7h30 você não vai entender mesmo? Chega cedo, irmão. Quando não tem aula, quando você vai ter aula na faculdade, chega cedo, antes. Chega antes para quê? Agora, se você tem facilidade de ter entendimento, aí é com você. O importante é que tenha entendimento. Então, chegue cedo porque as músicas que são colocadas não são à toa. Os textos lidos não são. Deus vai abrindo o coração. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é fechado. O meu é, o seu é. Todo o nosso coração é fechado. Eu já tive essa discussão no conselho. Para ter entendimento é uma questão espiritual. Então, chegue antes. Para quê? Para que você que está lutando com Deus, com o coração fechado, Deus vai abrindo. Vai abrindo, você canta uma música, você vai abrindo a sua alma. Aí você lê um texto, você vai abrindo a sua alma. E Deus, o Espírito Santo também vai trabalhando. Geraldo, eu estou aqui. Geraldo, calma. Geraldo, eu vou falar com você, hein? Presta atenção, Geraldo. E quando você vai ouvir a palavra, seu coração está aberto. Não dá para você chegar. Até em sala de aula é assim. A aula começa às 8 horas da manhã, você chega às 15 para as 9. Você não entendeu nada do que está acontecendo ali. Tem um monte de pau. Você entende as coisas picado. Chegue cedo, prepare a sua alma para se encontrar com Deus, irmão. A gente deveria fazer isso. Desliga a televisão, prepare a sua alma. Poxa, hoje é domingo, eu preciso, Deus fala comigo, minha vida depende disso. Minha vida depende disso, fale comigo. Eu entendo tão pouco. Eu vou na igreja, Senhor, me ajuda. Eu preciso lá para entender. Então, vai começar, quem tem fome, chega cedo. É isso que eu aprendi na vida. Quem tem fome, chega cedo. Se oferece prato de comida, a gente sabe disso. Barriga está cheia, a goiaba tem bicho. Você pode oferecer para a criança, ela abre a geladeira e diz, a geladeira está cheia. Não tem nada para comer? Você comeu pastel antes, aí tudo vira ruim. Deixa lá 2 dias sem comer. Nossa, até alface vira picanha. Deus disse lá em Amós, haverá dias que eu mesmo vou fazer o povo ter fome da palavra de Deus. Cuidado para que você não reclame de barriga cheia. Como é que você faz isso? Chegue cedo. Exija de quem vai falar na frente que pregue a palavra. Se não pregar, cobre. Eu ou qualquer um, cobre. Por quê? Porque a nossa vida como igreja depende disso. Fale da palavra. Eu preciso ouvir. Fale que eu quero ouvir. E que hora você vai chegar? O culto começa às 6h30? Você vai chegar às 5h30, irmão. É assim que funciona. Você vai dizer, credo, pastor, que exagero. É isso aí. Quando você tiver fome, você vai entender. Chegar cedo faz toda a diferença. Senta na frente. Eu quero ouvir, eu quero entender o que está acontecendo. Por quê? Porque se eu não entender, eu vou morrer. É isso aí. Nós estamos falando de vida e morte. Agora, se você tem uma família para você liderar, e você não chega cedo nem para você, você vai liderar uma família de que jeito, irmão? Entende? Deus é muito bom, que a despeito disso tudo, Ele ainda pastoreia o nosso coração. Então, minha sugestão fica a literatura, um livro que ajude você a ler a literatura que você está lendo no momento, narrativa, profecia, salmos, qualquer coisa assim, e um pouco de história da interpretação. Você pode cobrar isso da igreja, em algum momento a gente faz isso, mas se utilize desses instrumentos, discipulado e a escola dominical. Eu acho que isso vai ajudar. Desculpa ter interrompido, obrigado. Certo. Como é que a gente entende, né? Tem esses instrumentos, né? Instrumentos da igreja. Até porque, meus irmãos, lembrem que a gente não é da linha, e existem muitas igrejas assim, tá? No meio evangélico, de que a ideia de que a minha vida espiritual é eu, minha Bíblia e Jesus. Pronto. E aí você vai lá, tem o livre exame das Escrituras, lê a Bíblia, não entendi, ora, beleza, pronto, é só isso, minha espiritualidade. Não é isso que é o sola escritura. Né? Já ouviram falar do sola escritura, né? Então, o sola escritura é somente a Escritura, é a autoridade máxima para julgar nossa consciência, para decidir nossa vida, né? É a Escritura, autoridade máxima. Não é, e aí o pessoal faz essa comparação, o nu da Escritura. O que seria o nu da Escritura? É a Escritura desacompanhada. É só a Bíblia e sem o resto, entendeu? Nós não dispensamos professores, mestres, nem vivos nem mortos. Porque o que é a tradição da igreja? São os pastores e mestres que morreram, né? E às vezes irmãos leigos, irmãs leigas que já morreram, escreveram, pensaram a respeito da palavra, entenderam a palavra e escreveram para a gente ler. Como é que a gente entende as Escrituras?
não é só você pegar a Bíblia e ler e não ter contato com ninguém. Você precisa da igreja. Aí tá parecendo católico, Danilo? Não. Você precisa da igreja para entender as Escrituras, mas nós cremos que a Escritura é a autoridade máxima. Não que a igreja pode mudar o que a Escritura diz. Que é isso que a igreja católica entende. Né? Que eles podem acrescentar, eles podem interpretar de um jeito que sua consciência simplesmente não consegue ver como poderia ser interpretado desse jeito, mas se a igreja católica diz, então você tem que acreditar dessa forma, porque é a autoridade do magistério da igreja. Eu estou dizendo é que a gente precisa ler as Escrituras acompanhado da igreja. E a igreja, no que eu estou falando irmãos piedosos, pastores e mestres, mortos e vivos. Então você precisa dos mortos com você, né? Precisa pegar. E como é que um pastor estuda a Bíblia para pregar no domingo? A gente pesquisa, certo? Como é que prega? Você pesquisa para entender. A ideia, fazer exegese, que é entender o texto bíblico, né, é pesquisar a respeito do texto bíblico. E eu pesquiso onde? Que pessoas escreveram a respeito daquele texto bíblico. Então eu vou lá ler o que Calvino disse, o que Lutero disse, o que pessoas da academia atual estão falando, o que diziam os pais da igreja sobre esse texto bíblico. Eu vou entender lá o que tem a ver essa palavra hebraica, qual é o significado dela. Você acha que tudo está na caixola, né? Não tem nada que às vezes você vai pregar no texto bíblico. Domingo, segunda-feira, eu não sei nada do texto bíblico. Eu leio ele e falo, o que eu vou tirar daqui, né? Só que se você tem entendimento a respeito daquilo, chega sexta-feira, aí o dilema é outro. O que eu não falo? Como é que eu faço para não pregar 3 horas? Entendeu? Esse que é o dilema. Porque você precisa disso, e aí cada um de nós, para entender as Escrituras no seu dia a dia, na sua proporção, vocês precisam fazer isso. Quais instrumentos? Hoje em dia é muito fácil, né, irmãos? Se você quiser ler o livro lá de Ezequiel, você coloca lá no YouTube. Ezequiel, série de sermões reformados. Aí aparece lá um pastor que pregou Ezequiel inteiro para você. Então convenhamos que hoje em dia é muito tranquilo, porque ferramentas não faltam de alguém te explicando o texto bíblico. Você pode entender o texto bíblico. E aí, se você ler e entender, aí sim entra a meditação. Só para complementar e reforçar o que o pastor falou, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então você pode ter toda a abordagem intelectual, todas as ferramentas intelectuais para entender as Escrituras, mas se você não ora, se você não pede a iluminação do Espírito Santo, não adianta. Você vai entender num nível superficial. Agora, para entender, para levar o seu coração, você precisa do Espírito Santo, você precisa da iluminação, você precisa orar. Então, como é que entende as Escrituras? Orando e estudando. O cristão não pode fugir do estudo bíblico. Você precisa estudar a Bíblia. Tá bom? Ok. Mas aí, lembre que o ler, entender, meditar e responder, nem sempre tudo isso vai acontecer em uma sessão só. É lindo quando acontece, né? E o que eu quero dizer com isso? Nem sempre você vai ser a pessoa que pode sentar. Aí eu digo isso para os pais de menino pequeno, né, Daniel? Você consegue tranquilamente uma horinha assim no seu dia para você sentar, abrir um caderninho, marcar textos coloridos, né? Texto bíblico aqui, uma pregação. Aí você lê o texto, ouve uma pregação, lê um comentário bíblico, grifa, anota suas conclusões, faz uma oração respondendo ao Senhor. Você consegue fazer isso, cara? Não dá, irmãos. Assim, 1 hora seguida, né? A gente, inclusive, depois que vem, eu não sei como é que vocês fazem lá, Daniel, mas a gente só vê séries agora, a gente não vê filmes mais. Não é que a gente não vê os filmes, mas é que os filmes se tornam temporadas. Né? Então, a gente estava vendo o Quarteto Fantástico, a gente terminou o último episódio ontem, né? A gente viu em umas 5 sessões diferentes. Não consegue 1 hora seguida. Mas, assim, o ponto é que, às vezes, se você não conseguir fazer tudo em uma sessão só,
também isso não pode te desestimular a que isso tudo esteja acontecendo. Então, você tem que ler a Escritura todo dia? Tem que ler a Escritura todo dia. Agora, hoje só vai dar tempo de ler e dormir. Eu não vou conseguir ter aquele tempo de meditação. Então leia. Leia. E vá dormir. Amanhã você medita naquilo que você leu. Você não deixa ir embora da sua cabeça aquele texto bíblico. Tá, mas eu não vou conseguir agora ler, meditar e orar. Não deixa de fazer um deles. Entendem? Porque às vezes a gente tem umas expectativas sobre nossa própria vida devocional, e aí você fala assim, eu não vou ler a Bíblia agora porque eu não tenho uma hora. Não. Como é que a gente vai ser constante na leitura bíblica? Como é que você vai chegar daqui a 10 anos e falar, eu li a Bíblia todo dia? Você vai ler um pouquinho todo dia. E aí, hoje não vai dar tempo de ler. Não dá tempo de ler um versículo? Fala sério. Não dá tempo de ler um versículo? Não dá tempo de ler uma perícope, que é aquele trechinho, né, um trechinho daquele negretinho, que tem um títulozinho, né? Não dá tempo de ler 6 versículos? Você acha que demora o quê? Uns 2 minutos? A gente não lê tempo todo dia porque a gente abre mão de ler. Se eu leio todo dia, você acha que isso vai favorecer ou não a meditação? A gente falou bastante sobre meditação semana passada, eu estou falando menos hoje. Tá bom? Mas a meditação é justamente você fixar os pensamentos no texto. Né? Você fixa lá e você pondera, você sussurra aquele texto para si mesmo. A gente falou sobre Salmo 1 na semana passada. E o que é sussurrar o texto para si mesmo? Ficar recitando o texto para si mesmo, memorizando aquele texto. Você tem um método do diamante, né, que é o seguinte. Você pega um texto bíblico, por exemplo, Marcos 1,17. Marcos 1,17, Jesus diz, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Aí a ideia é, preste atenção em cada palavra de cada vez. Então você pode ler primeiro, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Siga a mim, e eu vos farei pescadores. Qual que é a diferença aqui? O que ele está falando primeiro? Você vai estar prestando atenção no ato de seguir. O que significa seguir? Significa sair de onde você está? Significa ir após Jesus? Só que é siga-me. Então é siga quem? É a Cristo. É uma pessoa, não é um conjunto de normas. Então, esse aí ele continua. E eu vos farei pescadores de homens. Farei. É garantido. Não tem chance de você não ser pescador de homens. Daqueles discípulos não serem pescadores de homens. Ele vai fazer. Pode ser um processo, mas Jesus vai levar eles até aquele ponto. E aí você vai continuando, né? E qual que é a ideia do diamante? Você ir girando e ver cada face do diamante, cada face daquele versículo bíblico, cada palavra que você está lendo. Tem um método de parafrasear. Estou falando da meditação agora, tá? Então, parafrasear seria você reescrever na sua mente ou no papel o que aquele versículo diz. Então, qual que é a ideia? Você abre a Bíblia, lê o versículo, aí você fecha e tenta dizer o que você leu, com as suas palavras. Aí você abre e fala, não, faltou coisa, peraí. Aí você fecha e tenta dizer o que você leu com as suas palavras, de novo, até você conseguir expressar todo o sentido que está naquele versículo bíblico. Todo o significado que está ali. Esse é um método de meditação. Tem o método da memorização. Esse daí só tem que ter cuidado para não ficar um negócio de repetição vã, né? Mas tem o método da memorização, que você tem que decorar cada palavra, né? E aí, quando você está memorizando, às vezes você está quase decorando, mas você erra um artigo, alguma coisa assim. E qual que é a ideia? Acerta tudo. Porque você vai estar prestando atenção em cada palavrinha que você está falando. E cada vez que você puder, e se você memorizar um texto bíblico, o que você pode fazer em qualquer momento? Colocar ele na sua cabeça e falar, deixa eu girar esse texto bíblico aqui, para eu prestar atenção em cada parte dele. Se você tem ele memorizado na sua cabeça, você consegue fazer isso. Já pensou que preciosidade? Você vai, tá na fila de algum lugar, está na fila do banco. Eu não tenho tempo de meditar a Bíblia hoje, mas eu estou na fila do banco aqui, não vou fazer nada. Fila do banco, nem quem é que fica na fila do banco? Não existe isso mais. Eu estava esperando o cara responder o chat do aplicativo.
E aí você traz o versículo bíblico à sua mente, você começa a girar ele e a ver cada palavra, certo? Isso é meditação. O primeiro passo da meditação, então, seria fixar sua mente nesse versículo ou nesse texto bíblico. Um segundo passo seria fazer o que a gente conversou ontem, aqui no culto de ação de graças, que é o que o Baxter chamava de solilóquio. Quem sabe o que significa essa palavra? Solilóquio. Eu não sabia também. Falei, que coisa estranha, né? Significa falar consigo mesmo. Então é autoexortação. O que a gente leu lá que o salmista diz no Salmo 103? Bendize, ó minha alma, conta todos os seus benefícios que você recebeu do Senhor. Ou lá no Salmo 42, o que o salmista diz para a alma dele, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Então, qual que é a ideia dessa parte? Você fixa a mente no versículo bíblico, mas depois você começa a inclinar o coração para essas verdades bíblicas. Você vai pregar aquilo que você entendeu para si mesmo. Vai dizer para a sua alma. Eu não vou me delongar também, porque eu falei praticamente bastante sobre isso ontem. Então, significa que você vai apelar, vai pregar o seu coração para que ele se conecte com aquela verdade, para que ele mude os seus comportamentos, para que ele mude as suas lealdades, vai pregar para si mesmo. Tem um método também de Lutero, eu estou dando várias ideias aí, anota o que você achar mais interessante, porque aí não tem um jeito só de fazer, né? Você pode meditar de muitos jeitos. Mas o que Lutero fazia? Ele fazia 3 perguntas para cada texto bíblico. Tem alguma coisa nesse texto aí que eu posso louvar a Deus? Ele procurava 3 coisas. Algo que eu possa louvar, algo que eu possa me arrepender e algo que eu possa suplicar. Para cada texto bíblico. Então, adore, admita e aspire, que é um jeito, né, tudo azinho. Azinho. Adore, admita e aspire. Aí você lê lá os 10 mandamentos. O que isso diz sobre o caráter de Deus que eu posso adorar agora, louvar o Senhor? Aí você faz uma oração de adoração. Aí você vai e admite. Tá bom, mas o que isso diz sobre mim que eu preciso mudar? Não tem nenhum pecado que esse texto bíblico evidencia na minha vida? E aí quando você encontra, você ora e se arrepende. E aí tem alguma coisa ali que eu preciso de alguma coisa aqui, tem um recurso nesse texto bíblico que eu preciso. Aí você suplica ao Senhor. Aí você faz uma oração de súplica. E aí a gente já está na última etapa, né? O responder. Lembra? É ler, entender, meditar e responder. Oração. E aí a oração eu vou ficar devendo para outros dias a gente pensar sobre maneiras de orar, como é que se ora. Tem jeito certo de orar? Tem jeito certo de orar, irmãos. Significa que você vai deixar de orar porque você não sabe exatamente qual que é o jeito certo? Não, pode orar. Você ora de qualquer jeito. Mas perguntaram para Jesus, como é que ora? E ele falou de qualquer jeito. Foi? Ele se preocupou tanto que ele falou assim, olha só, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele vai falando, e aí ele te deu um padrão para a sua oração, um modelo para a sua oração. Você não pode orar de qualquer jeito. Bem, dito tudo isso, eu não quero que os irmãos saiam daqui desanimados com a complexidade que pode ser o encontro com Deus. Mas quando a gente fala que você precisa encontrar Deus, a gente está pressupondo tudo isso que a gente está conversando. Certo? Quando a gente não pressupõe tudo isso, tem muitos riscos envolvidos aí de você falar que está encontrando Deus, aí começa aquela coisa, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, e aí, será que Deus disse isso mesmo para você? Eu não tenho certeza. Você leu, você meditou, ou você só saiu um vídeo faz tempo que o cara leu o livro de Oséias, né? Você lembra desse? Que aí Deus fala para Oséias, né, da mulher adúltera, e vai, toma uma mulher adúltera e tal. E aí ele leu, vai, toma uma mulher e adultera, né? E saiu no Fantástico e tal. Foi no Fantástico? Nem lembro, mas saiu, viralizou. Ele leu a Bíblia, e Deus falou com ele. Falou mesmo, irmão? Falou não. Então, só ler a Bíblia e sair correndo com qualquer coisa que você quiser tirar de lá, isso aí não é segurança. Você fala, mas esse jeito que você está apresentando de ler, entender, meditar, orar, responder,
Isso é muito difícil. Sim, mas é muito mais seguro e muito mais rico para a sua vida. Se você estiver fazendo isso, mesmo que não seja só em uma sessão, mas tudo isso estiver caminhando na sua vida, você está sempre meditando em alguma coisa, você está sempre lendo, você está sempre orando, esse processo na sua vida, ele vai acontecendo o tempo todo. Então é um encontro contínuo com Deus. Porque também é orar sem cessar. Então, qual que é o estímulo? Que vocês desfrutem daquilo que vocês têm com o Senhor. Tem um Thomas Goodwin, ele fazia uma ilustração de que uma vez ele viu um pai andando ao lado do filho na rua e em determinado momento o pai ele pega o filho nos braços, ele levanta o filho, ele dá um beijo, abraça e eles riem juntos, aí ele coloca no chão e eles voltam a andar. E aí ele pergunta assim, e aí, o filho ficou sendo mais filho depois que ele fez isso? Não. Ele era menos filho antes de fazer isso? Não. Ele era filho. Mas o que mudou enquanto ele estava ali nos braços do pai dele? O que mudou é que ele estava desfrutando de quem ele era e da relação de paternidade que ele tinha, de filiação que ele tinha com o pai dele. Então, assim, você é crente? Você é crente. Vai ser salvo pela fé? Espero que sim, né? Agora, eu sou filho de Deus. Significa que eu estou desfrutando do meu relacionamento com Deus, com meu pai? Pode ser que não. Não é que você não é filho de Deus, mas é que você, e aí uma outra ilustração é que você é rico, mas você não acessa a sua herança, entendeu? Tá rico vivendo como pobre. É como se alguém recebeu uma herança, mas ainda não está tão ocupado com as coisas que não foi lá ver quanto dinheiro recebeu e acha que só recebeu uma merreca, sabe? Aí continua seguindo a vida porque eu estou ocupado. Depois eu vejo esse negócio da herança do meu avô, uma coisa assim. Aí quando vai ver a herança, agora você era rico, só que você não sabia. Você não precisava estar vivendo do jeito que você estava vivendo. Você podia estar desfrutando de toda a riqueza que o seu pai tinha para dar para você. Então, o meu estímulo para os irmãos é não fiquem desanimados com a tarefa, que é a tarefa para uma vida inteira, né? Comecem com a constância, leiam a Bíblia sempre, nem que seja só um pouquinho, um versículo por dia. Meditar, ler um versículo, meditar em um versículo, orar sobre um versículo, talvez não seja tão difícil quanto parece, né? E que conforme a gente vai caminhando nisso, a gente vai desfrutando do nosso Deus, encontrando o nosso Deus de fato, respondendo ao nosso Deus de fato, e Ele vai transformando nossa vida. Amém? É isso. Tem alguma pergunta? Da minha parte aqui já encerramos. São 11h06, no máximo 4, 5 minutinhos. Pode. Comentário? Não, comentários não, só perguntas. Estou brincando. O Álvaro está chegando aí. Não é pergunta, mas é só comentário. Tem uma canção que eu gosto muito que ela diz assim: se ele não for o primeiro no seu coração, então ele já não é mais nada. E eu digo a começar em mim, a gente entende e gosta de assuntos diversos, né? E normalmente aquele assunto que a gente gosta, a gente procura pesquisar. E a gente se empolga quando se toca naquele assunto, né? Para alguns é futebol, para alguns é a própria ciência, para outros é o assunto do qual você trabalha e você se orgulha por conhecer muito daquele assunto e muitas vezes você até torce para que aquele assunto venha à tona porque você vai ter o que dizer. Para outros é a Fórmula 1, para outros são os filmes. E eu penso que o desafio para nós é que esse assunto seja a palavra do Senhor. Porque é um risco que a gente corre pensar que só o pastor deve estudar a palavra de Deus e, inclusive, cobrar que os sacerdotes, que os pastores, que os ministros estudaram e que eles sabem e tal. Porque a gente corre o risco de colocar sempre o nosso relacionamento com o Senhor no negociável. Então, no meu dia, se eu não vou conseguir fazer alguma coisa, vai ser a meditação. Porque as outras coisas são inegociáveis para mim. Então, para alguns, o inegociável é ir à academia. Para outros, o inegociável é ir ao seu trabalho na hora e fazer tudo que você precisa fazer.
Para outros, o inegociável pode ser assistir alguma coisa, mas normalmente, via de regra, quando eu vou precisar deixar de fazer alguma coisa, essa coisa é a meditação, é a leitura, é a oração. Como se Deus, entre aspas, fosse entender. Não, Deus vai entender. Que na verdade a necessidade é minha. Mas eu sempre penso que se eu vou deixar de fazer alguma coisa, ou se eu acordei atrasado, ou se alguma coisa saiu da minha rotina, em relação a filhos, em relação a qualquer outra coisa, e eu vou precisar abrir mão de alguma coisa, normalmente, aquilo que eu abro mão é da palavra de Deus. Então, isso eu penso que seja um desafio para nós, de que estar com o Senhor, como você falou, ler 1, 2 versículos, meditar e orar, esteja na mão fechada daquilo que é inegociável. E quem sabe assim, a gente não vai encontrar outras coisas do nosso dia que possam ser negociáveis e que possam esperar. E que a nossa vida devocional não fique sempre naquilo que pode esperar. Amanhã eu continuo lendo. Amanhã eu ouço alguma coisa. Como você bem disse, a gente tem N ferramentas hoje. Nós somos uma geração privilegiada. Música, podcast, palavra, pregação, YouTube. Você tem aí a Igreja do Cruzeiro, está com um canal do YouTube lá lotado de coisas que eu posso ver e rever. E muitas vezes isso fica na parte do que, hoje eu não consegui, amanhã eu tento de novo. E outras coisas que de repente poderiam esperar. Não, eu vou fazer isso aqui. Então é só um comentário que eu uso para mim. Eu tento viver uma vida, e é difícil, tentando colocar esse dia a dia com o Senhor, essa leitura diária da Bíblia, na parte que eu não vou negociar. Mas é um desafio diário. Não funciona assim automaticamente, né? Seria isso. Bem, mais algum comentário, irmãos? Daniel? Então, olhando sob essa perspectiva de leitura, meditação, entendimento, de fato esse processo ele pode ser um pouco complexo, né? Então a gente deve perceber isso como toda essa palavra que você expôs como facilitador. É a igreja dando ferramentas para que facilite o nosso entendimento e não como um peso, não como um jugo, né? Eu acho que é sob essa perspectiva que eu estou entendendo. Por quê? Será que seria exigível esse processo de pessoas que têm certas limitações, seja físicas e até intelectuais? Porque, de fato, nós convivemos com pessoas que têm limitações físicas. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, né? Será que é exigível que essa pessoa coloque em prática todo esse processo, né? Já que ela não tem, muitas hoje tem acesso, né, à questão do Braille, mas uma pessoa que tem uma limitação intelectual. Nós sabemos que tem pessoas que, por exemplo, não sabem nem ler direito, não sabem nem interpretar. Então, como lidar? Como que a igreja, né, sobretudo os pastores, os mestres, os professores, poderiam servir de canal e instrumentalizar pessoas que têm limitações, muitas vezes físicas ou intelectuais, para que elas consigam, dentro dessas limitações, colocar em prática, né, esse processo de leitura, entendimento, meditação, estudo, e assim crescer na fé, né? É uma pergunta. Sim, lembra que, primeiro, que tem partes da Bíblia e partes da Bíblia, né? Então, você tem... Deus, de fato, ele instituiu pastores e mestres na igreja. O que significa que a gente não precisa conseguir sozinho, certo? Se a gente não entende, a ideia não é você ficar lá, não, mas eu vou ficar aqui até eu entender. Você pode e deve pedir ajuda. Essa é a primeira coisa. Eu tinha até separado o versículo que fala de pastores e mestres, mas eu acho que os irmãos vão ter aqui, Efésios 4:11, tá bom? Ele concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então é um corpo
E existem pastores e mestres. Você pode cobrar dos seus pastores e mestres que estudem e tudo mais, para que tornem mais a palavra mais compreensível, não tem problema nenhum. Agora, tem trecho da Escritura que, por exemplo, que é mais provável de já estar traduzido para a língua língua de um surdo ou para a língua de determinados povos que não tem a Bíblia inteira traduzida, né? Tem projetos de tradução da Bíblia para Libras, né, por exemplo. E geralmente a gente começa pelas partes das Escrituras que revelam o Evangelho mais claramente, né? Então, pensa que pela maior parte dos bilhares de anos de cristianismo, as pessoas não tinham o privilégio que vocês tinham de ter as Escrituras no bolso. As pessoas tinham a Escritura, contato com a Escritura no domingo, né? E elas iam à igreja, elas ouviam a palavra e elas não tinham a Bíblia em casa. E o grande avivamento da Reforma Protestante, eu entendo que um grande avivamento, um dos motivos pelo qual foi um grande avivamento, é que a Bíblia começou a estar nas casas das pessoas. E isso é maravilhoso. Então, eu não quero tirar o quão maravilhoso é ter a Bíblia acessível por inteira. Você pode acessá-la por inteira. Isso é muita riqueza. Agora, a palavra de Deus pregada também é a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Então, se eu vou num lugar, numa tribo não alcançada e não tem Bíblia traduzida, eles têm a palavra de Deus. Eu vou pregar o Evangelho para eles. Eles vão ouvir o Evangelho. Se eu pregar fielmente, é a palavra de Deus. Certo? Então, eu estou reproduzindo a palavra de Deus. Não é a Escritura inspirada, mas é a proclamação fiel da Escritura inspirada, que eu li, eu tive contato e reproduzi para eles. Então, alguém que tem limitação assim, de eu não tenho contato com a Escritura inteira, ela não precisa ter uma vida espiritual medíocre por causa disso, certo? Ela pode meditar naquilo que ela tem. Inclusive, o Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, que o salmista falava para meditar, as pessoas não tinham Bíblia em casa. As pessoas não tinham o Antigo Testamento em casa. Mas eu vou te falar que eu acho que eles sabiam muito mais texto de cor do que a gente. Eles sabiam o Antigo Testamento, grandes partes de cor. Por quê? Porque não tinha para ler ali do lado. Então, eles se dedicavam nisso. E isso trazia riqueza para a vida deles. Então, eu estou falando isso limitações de ferramenta, né? Sempre terão partes das Escrituras que são muito facilmente acessíveis. Você fala, eu vou fazer devocionais em Apocalipse. Tá bom, irmão, vai fazer as suas devocionais em Apocalipse, não tem problema nenhum, mas você vai ter que estudar. De verdade, você vai ter que estudar. Mas eu estou limitado em relação ao Apocalipse, não tenho ferramenta, então você pode ler para você, eventualmente, alguém te explicar, né? Mas naquele momento você não vai entender e não vai tirar proveito daquilo que você não entende, né? Mas aí vai estar lá a sementinha para o Espírito tornar eficaz assim que você puder compreender aquela verdade. Mas você pode ler João 3,16, entendeu? Então, que é o Evangelho bem claro. Tem partes da Bíblia que o processo é rápido, não é tão complexo. É isso que eu estou tentando dizer. Na verdade, eu diria que a maior parte da Escritura ela é de fácil compreensão. Eu diria que tem menos coisa de difícil compreensão do que coisa de fácil compreensão. Agora você diz, pessoas limitadas, qual o nível da limitação, né? Se você vai indo para uma limitação intelectual a ponto de que a pessoa, sabe, ela não consegue... Vamos falar de um infante, o Natan, 20 dias, né? 25, alguma coisa assim. Ele não entende a Bíblia, não. Significa que Deus não pode falar com ele? Deus pode falar com ele. Eu não sei como, né? Mas eu sei que ele é do Senhor. Ele pertence ao Senhor. Inclusive, o sacramento do batismo ele é um sacramento inclusivo na Igreja Presbiteriana. Nós não exigimos o entendimento completo, né? Então, assim, se você fala que só pode batizar quem entendeu completamente as doutrinas do Evangelho, então você vai excluir pessoas incapazes em certos sentidos, né? Intelectualmente limitadas. Pessoas intelectualmente limitadas, se eu for para o nível mais intenso, que assim, eu estou pensando em uma pessoa que não consegue entender proposições básicas do Evangelho, mesmo assim o Senhor pode alcançá-la, né? Mesmo assim, a gente crê na doutrina da eleição. Significa que se o Senhor fala assim, esse aqui é meu, ele regenera o coração dela e ele tem uma relação real com ela,
mesmo que ela não consiga entender as proposições básicas, né, que a gente está acostumado a ter. Agora, Deus cobra conforme Ele dá, né? Então, a maioria de nós tem as capacidades, Deus vai lidar com a gente sabendo das capacidades que a gente tem, das ferramentas que a gente tem. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Deus não está limitado a se relacionar com as pessoas por causa das limitações das pessoas. E Ele não está limitado a salvar só quem não é surdo, ou não é cego, ou né, outras limitações, que essas aí nem tem a ver com o parte intelectual, né? Então, não sei se deu para... Eu tentei chegar assim da limitação mais tranquila para as mais graves, né? Então, sempre tem como ter acesso às verdades de Deus. Tá bom? Isso é a verdade. Você sempre tem como ter acesso às verdades de Deus. Respondeu o que você está perguntando? Tá. Mais alguma, irmãos? Então, vamos encerrar. Nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, sabendo que o Senhor ouviu tudo que foi dito aqui, sabendo que o Senhor está atento ao coração de cada um e sabendo dos desafios que cada um tem, Senhor. Desafios de ferramentas, de capacidades, mas o Senhor é nosso Pai. E o Senhor nos ama e o Senhor escolheu sua igreja. E nós cremos que o Senhor nos ama como um pai, se compadece de nós, como um pai se compadece dos seus filhos. E nós queremos desfrutar, Pai, desse relacionamento. Nos faz desfrutar, Pai. Meditar na Tua Escritura, meditar no Teu Evangelho, da forma que cada um aqui consegue. E que o Senhor nos dê muita riqueza. O Senhor já nos deu muita riqueza, mas que o Senhor nos ajude a desfrutar de toda essa riqueza que o Senhor já nos deu, de termos uma vida em abundância, Pai. Nos leva para casa em segurança, agradeço pelo alimento que cada um vai comer e nos leva para uma tarde, nesse dia separado para meditação na Tua Palavra, uma tarde, Senhor, de mentes dedicadas a contemplar a Tua glória. E nos traz de volta aqui no culto para a gente fechar esse dia que é Teu, cultuando a Ti e adorando a Ti. Em nome de Jesus. Amém.